Olá pessoal, muito boa noite a todos. Obrigado pela presença importantíssima de cada um dos senhores e também de cada uma das senhoras. A solenidade é de entrega dos títulos de corretor de imóveis do ano e também corretora de imóveis neste ano de 2019. Eu convido, portanto, o presidente desta casa, o vereador Lucão Fernandes, para que assuma a presidência da mesa para a direção dos trabalhos desta sessão solene. Convido também para que conduza aos seus lugares de honra neste plenário os homenageados desta noite. Faço convite à vereadora Laíde das Graças Simões para que acompanhe Tânia Pereira do Nascimento, corretora de imóveis do ano. E também o corretor de imóveis do ano, Eduardo Lotúmulo. Completando a mesa de autoridades, Júlio César Alves Ferreira, diretor-presidente da Proab, representando o prefeito Ayrton Garcia. João Carlos Pedrazani, diretor da Associação dos Corretores de Imóveis de São Carlos. E Wagner Artuso, conselheiro do Cresce São Paulo, representando o presidente José Augusto Viana Neto. Aí estão, portanto, os homenageados da noite. Aí estão, portanto, todos os homenageados, os componentes da mesa, e chamamos também Estubé, da Estubé Imóveis, por favor. Compor é o Anderson, o Anderson Estubé, pelo Cresce. Aí estão todos representados, Tânia Pereira do Nascimento, corretora de imóveis, e Eduardo Lotúmulo Neto, corretor de imóveis do ano. Agradecemos mais uma vez a todos e pedimos para que se posicionem da melhor forma possível para a execução do hino nacional brasileiro e também o hino a São Carlos.
vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para os ventas estrelado, pedindo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. As certas da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Estendida em outeiros altivos, coros cantes ao brilho do sol. És ao tempo, presépio e palácio, onde mora da graça ao crisol. Se o Gregório murmura em surdina, uma prece mimosa a teus pés, lá bem alto as escolas derramam como bênçãos de Deus em revés. Minha terra, cidade, sorriso, de São Paulo, Esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Se o excelso jesuíno és a glória, do botelho a maior emoção, tu acolhes aos dois no aconchego do teu grande e fiel coração, e caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, o de amar e servir o Brasil, Brasil. Com a palavra, o presidente desta casa e desta sessão, Lucão Fernandes. Muito boa noite, senhoras. Muito boa noite, senhores. Quero inicialmente cumprimentar aqui o meu amigo, uma pessoa que eu admiro muito, uma das peças importantes deste governo, presidente da Proab, que neste ato representa o prefeito municipal Ayrton Garcia, Júlio César Alves. Dizer que é uma satisfação muito grande tê-lo conosco. Cumprimentar também aqui uma outra pessoa que eu admiro também muito, bastante. Tive o prazer de trabalhar enquanto servidor público municipal, aposentado agora, mas por 32 anos prestei serviço na Prefeitura Municipal e tive a honra de conhecer essa pessoa chamada João Pedrazani, diretor da Associação dos Corretores de Imóveis de São Carlos. É uma grande satisfação tê-lo conosco aqui. O Anderson Matheus Júnior,
Quem conhece essa pessoa? Ele chutou tanto eu, Dagoberto, quando jogava futebol. E eu era menino mais novinho que ele, eu morria de medo dele. Mas é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. E dizer que nós temos aproveitando aqui falar de você, nós temos um grande carinho, um grande respeito e uma grande admiração pela classe de vocês. Tenho todo o respeito dessa Câmara Municipal. Wagner Artuso, conselheiro do Cresce, representando aqui o presidente José Augusto Viana Neto, é também uma grande satisfação. E não poderia dizer mais satisfação ainda, os homenageados, Tânia Pereira Nascimento, corretora de imóveis do ano. Nós conversamos um pouquinho ali, falamos da simplicidade, né, Tânia? E eu quero dizer que é uma honra ter você aqui conosco. E também Eduardo Lotumo Neto, corretor de imóveis do ano. É uma satisfação muito grande tê-los todos aqui conosco. Tenho certeza que não só os homenageados, mas também a todos vocês, corretores, deveriam ser homenageados todos os dias pelo brilhante trabalho que desempenham, não só na nossa cidade, mas também em toda a nossa região. É com imensa satisfação que a Câmara Municipal recebe a todos nesta noite festiva. Declaro aberta a sessão solene comemorativa ao Dia dos Corretores de Imóveis, que transcorreu no dia 27 de agosto, onde, com inteiro merecimento, serão homenageados senhora Tânia Pereira Nascimento, corretora de imóveis do ano, Eduardo Lotumo Neto, corretor de imóveis do ano. Os corretores de imóveis do ano foram escolhidos pela Associação dos Corretores de Imóveis de São Carlos e pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Carlos do Cresce. Tânia Pereira Nascimento é corretora de imóveis na Flex Corretoria de Imóveis e fundadora da empresa. Eduardo Lotumo Neto é corretor de imóveis na Cardinale Imóveis. Eduardo Lotumo Neto é presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de São Carlos e região. Para homenagear os ilustres corretores de imóveis, em nome da Câmara Municipal de São Carlos, eu quero convidar essa grande companheira, grande parceira, amiga, irmã, João, que me ajudou muito quando eu vim para esta casa, mas eu nem chamei, ela já está lá. Você viu como é que ela é rápida, né? Me ajudou muito quando eu vim para a Câmara Municipal a dar os primeiros passos nesses corredores. Uma grande irmã, uma companheira, uma pessoa que admiro, tenho um grande respeito, carinho, Laíde das Graças Simões. Por gentileza. Boa noite, vereador Lucão Fernandes, presidente desta casa, a todos os componentes da mesa, já citados pelo protocolo, pelo mestre de cerimônia, aos homenageados desta noite, familiares, senhoras e senhores, boa noite. Com muita alegria, a Câmara Municipal realiza esta sessão solene comemorativa ao Dia dos Corretores de Imóveis. Feliz oportunidade para apresentarmos, em nome do povo de São Carlos, as justas e merecidas homenagens a Tânia Pereira do Nascimento, corretora de imóveis do ano, e ao Eduardo Lotumo Neto, corretor de imóveis do ano. Símbolos de uma valorosa classe que muito contribui com o desenvolvimento econômico do nosso município e do país. Os corretores de imóveis são profissionais que fazem as vendas acontecerem e, ao mesmo tempo, ajudam na realização de um dos maiores sonhos dos cidadãos, a conquista da casa própria. Estão ligados a momentos de alegria para cidadãos e cidadãs e de progresso para a comunidade como um todo. Ser corretor ou corretora é plantar sementes, criar raízes e colher os frutos de seu trabalho. É ajudar a transformar sonhos em realidade e ser grato por participar das conquistas de uma vida. Portanto, é plena de justiça a comemoração do Dia dos Corretores de Imóveis, transcorrido no dia 27 de agosto,
data instituída em São Carlos pela Lei Municipal 17.658 de 2015, uma iniciativa voltada a valorizar e enaltecer os relevantes serviços prestados pela categoria. Nossa cidade, uma das mais pujantes do Estado, possui, na força do mercado imobiliário, uma alavanca de crescimento e um indicativo de um elevado grau de desenvolvimento. Os corretores de imóveis, com seu trabalho diuturno, contribuem e muito para possibilitar a realização de investimentos em cidades. Auxiliam e dão suporte àqueles que trazem seus negócios, estabelecem aqui sua moradia e fazem de São Carlos uma cidade cada vez mais evoluída. Um lugar onde o conhecimento e o empreendedorismo se encontram e contribuem para a melhoria da qualidade de vida de toda a população. Eu quero, nesse instante, cumprimentar a Associação dos Corretores de Imóveis, juntamente com a Delegacia da 2ª Região do Conselho de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, Cresce São Paulo, pela indicação dos corretores de imóveis do ano de 2019. A Láurea, que entregamos nesta noite, coloca em evidência 2 corretores de imóveis plenamente representativos da classe. Com grata satisfação, enalteço o trabalho de Tânia Pereira do Nascimento, a corretora de imóveis do ano, exemplo da destacada e marcante presença da mulher neste segmento. Tânia iniciou suas atividades como corretora a partir da vontade de querer mudar de vida, traçar novos planos e seguir novos objetivos, com a intenção de transformar a realidade anterior em uma nova história. No início de 2005, o primogênito iniciou o trabalho com vendas de imóveis e despertou-lhe uma oportunidade de crescimento, já que o seu feeling sempre foi trabalhar com vendas. Por força de trabalho, uma realocação de São Paulo para a cidade de São Carlos, onde tudo começou. Deu início ao trabalho de corretora com vendas imobiliárias em agentes da própria cidade, como MRV, Roca Imóveis, Imobiliária Alfa. A partir de toda a experiência adquirida, em meados de 2014, devido ao baque no mercado, teve de se reinventar, ocasião em que surgiu a Flex Consultoria de Imóvel, concebida para oferecer um atendimento diferenciado aos clientes, traduzido em tranquilidade nas negociações, qualidade de imóveis apresentados e parcerias fundamentais com proprietários e construtores. Qualidade e excelência no atendimento são valores destacados por Tânia, que prioriza a segurança e a responsabilidade nos serviços prestados. Ética e transparência com clientes, proprietários e parceiros. Respeito à vida e valorização humana. Sua visão é ser referência, fazendo com que o mais simples seja o mais importante e, com isto, propiciar que mais pessoas sejam impactadas pelo sentimento de poder fazer acontecer, levando momentos de aprendizagem e trazendo momentos felizes e alegres a quem quer que a busque. Hoje, o trabalho é focado em lançamentos, aquisição de imóveis prontos e projetos na planta. Ao parabenizarmos a Tânia, a legítima corretora de imóveis do ano, sublinhamos o exemplo de uma profissional bem-sucedida num setor onde a dedicação e o dinamismo fazem toda a diferença. Sua trajetória na profissão
reafirma uma frase que assinalou: não são grandes vendas e os imensos valores que determinam um bom vendedor, e sim, é o nível de satisfação de seus clientes que determinam um bom corretor vendedor. Esta é também uma premissa na atuação do corretor de imóveis do ano, Eduardo Lotúmulo. Igualmente merecedor do melhor reconhecimento da coletividade são-carlense pela eficiência de seu trabalho e pela história construída ao longo de sua vida. O mais velho dos 9 filhos de Mário Lotúmulo e Esmeralda Gonçalves Lotúmulo, Eduardo começou a trabalhar com 11 anos na fábrica de sapatos do Bianchini. Trabalhava durante o dia e estudava à noite, contra a vontade do pai, para quem o filho deveria apenas estudar. Mas Eduardo, desde cedo, queria ajudar a família. Trabalhou depois na loja Texidal, no escritório do Yacht Club e na Equipave, como auxiliar de desenhista. Posteriormente, transferido para o laboratório do DER e para a construtora Cocibra. Aprovado numa seletiva, atuou por curto tempo na Nestlé em Ribeirão Preto, retornando a São Carlos com o agravamento do estado de saúde de seu pai, que faleceu vítima de um câncer. Nessa época, foi fundamental a ajuda de seu padrinho, tio Zé, que cuidou de seu pai e depois lhe ofereceu todo o apoio para enfrentar aquele difícil período. Eduardo foi trabalhar na Radial Veículos, depois na Aliança Veículos e logo após na Comper Revendedora de Tratores. Nessa época, cursou contabilidade no Diocesano. Fez também administração e direito, mas não concluiu os cursos por estar indeciso sobre qual caminho seguir. Sem o pai, sentiu que precisava cuidar da família e ser exemplo para seus irmãos. No período, ingressou no Banco Itaú, onde aprendeu muita coisa e fez amizades que perduram até hoje. Após o casamento com Denise, começou a tocar um estacionamento de compra e venda de carros, aos sábados, domingos e feriados, para ajudar no orçamento. Pai de 3 filhas, Karen, Débora e Thalita, e avô de 4 netos, Márcio, Pedro, Bruno e Isabela. Depois da dispensa do Banco Itaú, foi aprovado para trabalhar no Unibanco em Ribeirão Preto, mas acabou recusando a vaga, pois Deus lhe reservaria outro caminho. Aceitou então o convite do amigo Bachega, da Predial, para trabalhar na imobiliária, onde exercitou sua criatividade e aprendeu muito, o que também aconteceu quando se transferiu para a Terra Imóveis, após convite irrecusável de outro amigo, Gaudêncio Guidorzi. Nessa ocasião, foi convidado a ser membro do Cresce Segunda Região, do qual faz parte até hoje. Numa nova etapa de sua vida, montou com o amigo Gilberto Micali a PEG Imóveis, que na sequência teve participação de seus familiares e contou com uma filial em Ibaté. Mais tarde, a PEG Imóveis foi vendida para a Cardinale, onde, a convite de Italinho, Eduardo foi trabalhar no setor de vendas, onde atua com muito sucesso há 16 anos. Corretor apaixonado pela profissão, Eduardo se juntou a alguns colegas e montou a Ascore, Associação dos Corretores de Imóveis de São Carlos, entidade voltada a defender os direitos da classe. Sua trajetória, como vemos, demonstra a grandeza do ser humano e profissional admirável que ele é. Um homem dedicado à família e à profissão.
exemplarmente movido pela honestidade, pelo idealismo e a determinação, atributos notáveis desse digno e honrado corretor de imóveis do ano. Ao saudar Eduardo Lotúmulo Neto e Tânia Pereira Nascimento, os representantes da categoria, quero estender minhas congratulações aos corretores de imóveis de nossa cidade. O dia 27 de agosto, data dedicada ao corretor de imóveis, rememora a edição do Decreto de Lei número 4.116, que em 1962 regulamentou a profissão. E assim foi criado o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, CRECES. Algo muito justo, que veio valorizar esse profissional capacitado e a atender os seus clientes e fechar uma venda, exercendo com profissionalismo e dedicação tudo o que compete ao processo de transações imobiliárias. O corretor e a corretora de imóveis são necessariamente pessoas persistentes, corretas, conhecedoras do assunto e dotadas de muita habilidade no trato pessoal. Quem tem contato com os profissionais de sucesso desta área reconhece que a dedicação e comprometimento com o trabalho são também ingredientes essenciais para o seu bom desempenho. Tânia Pereira Nascimento e Eduardo Lotúmulo Neto, juntamente com seus dignos familiares, são merecedores dos melhores cumprimentos desta casa, em nome de toda a coletividade são-carlense. Tenham certeza que com esta láurea colhem os frutos de seus trabalhos, cujo brilhantismo é inspirador para todos quantos ingressam nessa profissão. Parabéns a vocês e que anos vindouros lhes proporcionem ainda mais sucesso. Parabéns a todos presentes aqui que trabalham nesta área. Muito obrigada pela atenção, uma boa noite. Com a palavra, o diretor da Associação dos Corretores de Imóveis de São Carlos e região, Ascore, João Carlos Pedrazani. Boa noite, senhor presidente desta casa e desta sessão, Luiz Carlos, grande Lucão Fernandes, né? Júlio, diretor-presidente da PROAB, senhor Wagner, representando o nosso presidente do CRECES estadual, o doutor Viana, o Wanderson, grande Stubé, nosso delegado regional do CRECES, e homenageados, a Tânia Pereira do Nascimento e o Eduardo Lotúmulo, vereadora Laide, demais presentes, colegas corretoras e corretores. Eu acho que eu vou falar um pouquinho mais do que a Laide, porque ela não falou quase nada, né? Do que diz respeito à nossa profissão. Ela varreu um espectro bastante grande, bem sucinto, né? E é uma profissão, eu falo sucinto porque é uma profissão, se fizermos as contas aí, desde 62 que ela foi regulamentada. Antes eram os mascates, né, que faziam esse serviço. Então tem quase 60 anos essa profissão, né? Então há de se respeitar. O público em geral, aqui a maioria, quem não é corretor, vive ao lado do corretor ou da corretora, mas o público em geral precisaria ter conhecimento de quão importante é o trabalho do corretor. É a segurança que dá no negócio, né? Essa importância ela é assegurada e cercada, né, tanto pela índole ilibada daqueles que trabalham, que fazem esse serviço, que fazem com amor, que a satisfação maior de um intermediador na negociação
corretor e a corretora é ver quem comprou e quem vendeu ficarem felizes com o negócio, não é? Claro que tem um trabalho e que tem que ter a retribuição financeira, porque é uma profissão, e é uma profissão regulamentada, não é? E a última regulamentação dela, que é a Lei 6.530, de 78, ela prevê todas as atribuições que o corretor tem que fazer. Depois tem uma resolução de 1992, que é do COFES, que é 392, que ela é de 1992, certo? Essa resolução trata do Código de Ética, que são os nossos deveres, né? E esses deveres, quem nos fiscaliza é o CRESSE. Então, nós temos uma autarquia, que é o COFES, que é federal, e depois, para cada estado, tem o órgão que nos fiscaliza. Então, qualquer situação irregular nossa, nós estaremos respondendo disciplinarmente. E conforme for a situação irregular, nós vamos responder também pelo Código Civil Penal. Qualquer irregularidade nossa, nós também vamos responder por uma outra lei federal, que é a do PROCON. Então, existem esses órgãos que é para dar segurança para aquele que vai fazer o negócio através da imobiliária, através dos corretores, desses profissionais, corretores e corretores. E para buscar direitos nossos, que nós não somos amparados em nenhuma entidade que nos assegure esse direito, que faça as reivindicações, como a vereadora Laíde disse, nós criamos aqui em São Carlos um grupo, e quem nos estimulou bastante foi o Eduardo Lotúmulo. Esse grupo criou uma associação de direito privado, que tem um estatuto e que prevê as atividades, é associativa, filia-se quem quiser. Aqueles corretores e corretoras que estão presentes aqui, e mesmo aqueles que não estão, por favor, divulgam, procurem-nos para filiar. Porque, por exemplo, nós estamos aqui hoje, nesta tribuna, e eu estou aqui na qualidade de representante do presidente da Ascore, mas tem vários outros diretores. E nós estamos aqui porque, juntamente com essa associação Ascore e com a diretoria do CRESSE, viemos até essa Casa de Lei e propusemos um projeto de lei que foi acatado pelo ex-vereador Freire e que submeteu ao plenário aqui, e todos os vereadores votaram por unanimidade que São Carlos teria todo ano, dada a ocorrência do 27 de agosto, que é nacional, é um dia nacional de homenagem a esses profissionais. Em São Carlos, então, a partir de 2015, passou a ter, com esse projeto de lei, sancionado depois pelo prefeito municipal, publicado devidamente num diário oficial, São Carlos passou a ter, então, esse dia que homenageia esses profissionais. Então, a Ascore não faz nada? Faz, eu acho que já foi um grande feito dela, mas tem muito mais por fazer, porque tem muitos direitos que nós temos que buscar. E esse direito não pode ser de uma cabeça só. Então, por isso que tem que ter uma associação que se reúne, não é? E esse é um apelo que nós fazemos aqui. Queria, em nome da Ascore, dizer que nós ficamos muito contentes em poder estar escolhendo os dois homenageados, a Tânia e o Eduardo. O Eduardo foi surpresa, porque vou contar para vocês mais ou menos como é que a gente faz essa escolha. Reúne-se o CRESSE, então os diretores do CRESSE, junto com o delegado, grupos de trabalho, os coordenadores do trabalho, e os diretores
da Ascore. Isso são feitos nos anos anteriores. Aí são elencados os nomes e desses nomes são votados os nomes que serão homenageados. E esse ano nós precisamos dar um drible. Já que vocês estão falando de futebol, senhor presidente, senhor nosso delegado, precisamos dar um drible, porque precisamos esconder do Eduardo Lotum, porque ele é o presidente da Ascore. Como é que ele faz uma reunião da Ascore e ele não está presente? Então, nós demos um driblezinho aí, né, uma meia-lua, e conseguimos depois convidá-lo para ser homenageado. Muito obrigado em nome da Ascore por vocês dois terem aceito e receber essa homenagem no dia de hoje. Muito obrigado, senhor. Com a palavra, o delegado do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Carlos, Cresce, Wenderson Mateus Júnior, o Estubé. Boa noite a todos, boa noite às autoridades, que já foram todos mencionados, secretários, o nosso presidente, o Lucão. O Lucão, na época nossa de jogo de futebol, era muito disputado aqui na cidade. Lucão tinha o apelido de Lucão Gol. E hoje acho que deu inspiração para vir o Gabigol e o Gustagol do Corinthians, né, Lucão? Mas voltando agora a falar do nosso Conselho de Corretores, nós somos o Conselho de Corretores de Imóveis, ele é constituído de 22 delegacias no interior do estado de São Paulo, e das quais uma das delegacias se cedia aqui em São Carlos. E a nossa delegacia é composta por 32 cidades. Vem de Matão, Araraquara, Boa Esperança, Trabiju, Ribeirão Bonito, Dourado, depois vem aqui em Baté, já passamos aqui em Tirapina, depois vem do Escalvado, Porto Ferreira, vamos até Caconde. Eu procurei fazer assim essa situação geográfica da delegacia, porque muitas vezes a IPTV vem fazer as entrevistas, e a gente também passa as mensagens para os corretores, assim, mais diretamente, porque é muito difícil, passa e-mail, passa as coisas, muita gente não lê. E também eu queria falar para vocês do início da história dos corretores de imóveis. No tempo do Brasil Colônia, Dom João VI trazia para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro, muitas famílias ricas que vinham aqui para poder dar o desenvolvimento no Brasil. E eles quando chegavam no Brasil, eles não tinham onde morar. Então, eles chegavam numa qualquer casa no Rio de Janeiro, batiam um carimbo PR. Quer dizer, o pessoal tinha que desocupar para a rua. Então, o brasileiro ficava assim, fora do leito dele, não tinha para onde ir, e os portugueses tomavam conta das casas. Aí, muitos brasileiros foram falando com essas famílias, conscientizando eles, para que eles se conscientizassem de pelo menos dar uma outra casa em troca para poder, como é que eles iam pegar uma casa e o brasileiro que mora aqui no Brasil ia ficar fora. Então aí houve a iniciação das pessoas começar a fazer umas intermediações com esses portugueses, e eles aderiram muito a essa ideia. Então daí já surgiu os primeiros corretores no Brasil. Então foi essa mais ou menos a iniciação dos primeiros negócios. Depois vieram para a década das grandes fazendas, do café, a decadência em 1929, depois veio na década de 40, 60, quando começou em 62 a regulamentação da lei, depois para 78, como o Pedrazani falou. E também, falando mais dos homenageados, e a gente fez um parâmetro seguinte: o Eduardo trabalha mais ou menos numa classe bem favorecida. E a Tânia trabalha no oposto, numa classe menos favorecida. Quer dizer, os dois têm sucesso, porque o Eduardo trabalha numa grande imobiliária, muita propaganda, e a Tânia, na sua humildade lá embaixo, na cidade de Araci, também trabalha para os menos favorecidos, e tem sucesso também. Então, a homenagem nossa desse ano para esses dois profissionais que merecem todo o nosso apoio, todo o nosso respeito. Muito obrigado.
Com a palavra, Wagner Artuso, conselheiro do Cresce São Paulo, representando o presidente José Augusto Viana Neto. Boa noite a todos. É com grande alegria que eu venho aqui hoje representando o presidente Viana para parabenizá-los, né, todos os corretores de imóveis aqui de São Carlos, em especial o Eduardo e a Tânia, né? Como o Stubé bem disse, né, embora ele tenha ido lá para trás, né, lá na época do colonialismo, né, mas eu sou um pouco mais recente do que ele, né, vocês já perceberam isso. De modo que eu queria falar de coisas mais recentes, né? Agora, no último dia 17 de agosto, nós tivemos, a diretoria do Cresce e os conselheiros estivemos lá em Brasília, justamente para discutir algumas, para fundar, na verdade, a Frente Parlamentar dos Corretores de Imóveis junto ao Congresso Nacional. Tivemos uma homenagem muito bonita lá no Senado Federal para o presidente Viana. E, ademais, tivemos também na Caixa Econômica Federal, com a diretoria da Caixa Econômica Federal, discutindo os financiamentos que poderiam ser, como deveriam ser aprovados esses financiamentos, né? Eu não quero falar muito de mim, porque eu fui secretário do Cresce por 2 gestões, né? E eu sempre fui um cara contra esse financiamento 100%. Por quê? Porque as pessoas não tinham comprometimento nenhum, né? Ele não deu de entrada nenhuma, então ele estava morando naquele imóvel e acabava não conseguindo pagar, e aí ele destruiu o imóvel. É o que acontece normalmente, né? O que a gente vê hoje nos imóveis retomados da Caixa Econômica Federal. Eles facilitaram de tal forma a compra do imóvel nesses últimos governos, que fizeram com que as pessoas não conseguissem pagar esses imóveis e agora estão morando na rua. Ficou muito pior do que era antes, né? E os imóveis retomados, eu não sei se vocês aqui em São Carlos têm muito deles, mas esses imóveis, quando você vai visitar, esses imóveis normalmente eles estão habitados por invasor ou pelo mutuário mesmo. Mas ao sair deste imóvel, o mutuário ou essa pessoa que da qual está sendo retomado o imóvel, ele acaba destruindo, né? Tira a porta, tira a janela, tira a torneira, né? Tira tudo. De modo que quem for comprar esse imóvel fica muito difícil. Então, sempre a Caixa Econômica Federal está tendo um déficit cada vez mais, né? As pessoas vai comprar um imóvel desse, tem que comprar por um preço aviltado, de modo que e quem compra tem que fazer reforma, tem que arrumar a casa, então os imóveis ficam inviabilizados, né? E fica um estoque muito grande de imóvel. Então, nesta última reunião que tivemos lá na Caixa, e eu acho que é importante para vocês que estão aqui em São Carlos, aproveitar essa oportunidade das vendas desses imóveis. São mais de 70 mil imóveis em todo o Brasil para venda. Eu não sei aqui em São Carlos também, mas em todos os municípios, eu acredito que aqui também, nós temos lá uns grupos de trabalho que estão fazendo avaliações, né, para o Poder Judiciário, para as prefeituras municipais, do patrimônio de cada uma dessas prefeituras e municípios, dando uma oportunidade para o corretor de imóveis e, ao mesmo tempo, trazendo para o município os valores correspondentes aos seus imóveis. Hoje, o maior patrimônio imobiliário está na mão da União. Imaginem só, a União é a maior proprietária de imóvel no Brasil. Não tem ninguém mais, né?
São imóveis retomados, são imóveis vieram de diversas formas, vieram parar no seu patrimônio. Bom, então, o que é importante é que nós conseguimos, já havíamos conseguido anteriormente, só viemos solidificar essa estreitar nossos laços com a Caixa Econômica Federal, a fim de trazer para vocês ou para toda a população brasileira e para os corretores imobiliários a possibilidade de um financiamento com juro um pouco mais condizente com a situação do país. Muito bem, agora eu vou falar de outra coisa aqui que eu acho importante, né? O Eduardo e a Tânia, né, são os representantes dos corretores bem-sucedidos. Né? Parabéns para vocês. Eu acho que, como o Stubé disse, um em cada ponta, né? Um na ponta do alto padrão, ou dos imóveis mais abastados, ou das pessoas mais abastadas, e a Tânia nas pessoas menos favorecidas. Mas as duas formas, o importante é que vocês não vendem o imóvel, vocês formam um lar. Viu? Não é o imóvel, um tijolinho em cima do outro, na verdade é um lar que está se fazendo, está se formando, não é verdade? Essa satisfação do corretor de imóveis em vender um imóvel e depois dar continuidade no negócio. Eu ouvi falar aqui também sobre honestidade, e eu costumo dizer que a maior malandragem do corretor de imóveis é ser honesto, né? Porque ele consegue sempre ter clientes sempre satisfeitos, né? E essas pessoas continuam e indicam as pessoas. O melhor cliente que a gente pode ter é o cliente indicado. Né? Não é o cliente que vem... Eu, por exemplo, hoje, eu já não faço mais anúncio. Eu só trabalho com cliente por indicação, né? Então, essas coisas é o que acontece. O cara só faz negócio com aquele corretor de imóveis, como antigamente tinha o farmacêutico, né, da família. É aquele que era o mais ou menos médico, né, que trazia toda a coisa. O importante também é dizer para vocês que não é só vender imóvel, é fazer o pós-venda, né? Você faz o imóvel, tem corretor de imóveis que recebe a comissão e desaparece, né? Desaparece. E aí, o que acontece? Esse corretor de imóveis não tem futuro. O futuro dele é desaparecer também. Como ele some das pessoas, as pessoas somem com ele, né? O pós-venda é muito importante. E outra coisa importante também que o Stubé me disse, que as coisas estão difíceis aqui em São Carlos, não é em São Carlos que está difícil, né? O país todo andou numa paradeira no mercado imobiliário, tem uma paradeira geral mesmo, nos últimos 4, 5 anos. Eu não posso dizer minha idade, né? Mas eu estou no mercado imobiliário, então o Eduardo veio, ele é meu calouro, né? Porque o meu cresce é 31 mil, dele é 32 mil, não é? Eu estava vendo isso. E aí tem corretor já com o número 200 mil. Então vocês viram, não dá para falar quantos anos eu tenho, né? Dá não, né? Muito bem. Então, o que é importante? Não existe mercado parado. Não existe. Existem pessoas paradas, corretores parados. Os corretores que estão parados e ficam só se lamentando, esses não vão ter futuro. O que a gente vê é uma quantidade muito grande de pessoas lá desistindo da profissão, porque a grande maioria das pessoas entram na profissão de corretor de imóveis, dizendo, é uma profissão fácil, né? Eles ganham dinheiro na moleza, não é? Eu não sei se os clientes de vocês pensam assim também, porque lá em São Paulo eles pensam dessa forma. E então, a outra coisa que eu queria falar sobre essas dificuldades que nós temos, né? As dificuldades que nós temos, eu costumo dizer o seguinte: nas dificuldades existem as pessoas que choram
não é verdade? E aí o que a gente tem que fazer? Vender lenço, né? As pessoas que choram e os que vendem lenço. Aqui estão aqui 2 exemplos grandes, né? De nossos, que é a Tânia e o Eduardo, que vendem lenços e não choram, não é verdade? Bom, parabéns à Score, Ascore, né? Parabéns à Ascore pelo incentivo e pela forma com que vem tratando os corretores de imóveis aqui da cidade de São Carlos. Espero que vocês tenham bastante sucesso na profissão e tenham ouvido e captado um pouco da mensagem que eu passei para vocês, de modo que não chorem, vendam lenços, tá bom? Uma boa noite, obrigado. Só mais um adendo, né? Presidente, o senhor me perdoe, porque corretor de imóveis, como dá para falar, não para mais. Viu? Você vê um microfone, então... Obrigado. Mas eu vi que o senhor carrega um relógio. Eu vi que tem um relógio que te acompanha. Com a palavra, Thalita Lotúmulo. Ela é filha do corretor do ano, Eduardo Lotúmulo Neto. Boa noite. Meu recado nem é tão grande assim, tinha 5 páginas, mas eu fui diminuindo. Bom, eu queria dizer para os amigos do trabalho do meu pai que vocês têm a chance de passar 8 horas por dia com uma pessoa maravilhosa. Ele é bem-humorado. Quem já precisou dele em algum momento sabe que ele está sempre disposto a ajudar. Então, para vocês, amigos de trabalho, aproveitem. Vocês têm um cara, nota 1000. Não vou chorar. Para os clientes, eu queria dizer que ele tem empatia. E, com toda certeza, ele vai fazer de tudo para o seu negócio dar certo. Porque ele faz o seu trabalho com muito amor. E se você, cliente, tiver alguma dúvida que seu negócio vai dar certo ou não, pode ficar tranquilo. Ele vai fazer dar certo. Olha, eu já vi ele vender carro para ajudar o cliente a dar entrada. Eu já vi ele dar o próprio cheque para o cliente como garantia, porque ele confiava no cliente que o negócio daria certo. Então, para você, cliente, eu só posso dizer uma coisa. Ele não vende casa, ele realiza sonho. Quando a gente anda para a cidade, ele gosta muito de mostrar assim, essa casa eu vendi, esse terreno foi eu que peguei num negócio, aquela casa ali está para vender, essa daqui é uma boa oportunidade. Aí eu brinco com ele assim, pai, um dia nós vamos ter que passar São Carlos voando de helicóptero, para você conseguir mostrar tudo o que você já fez. Agora eu vou pedir licença para vocês, que eu vou falar do meu pai. Ele é um pai maravilhoso. E sempre, mesmo estando cansado, trabalhando o dia todo, ele sempre chegava em casa e brincava muito com nós 3. Ele sempre se dedicou muito, muito, muito à família. Não só a nós 3, como a minha mãe e aos seus 8 irmãos. Né? Como já foi dito aqui, ele teve que amadurecer muito cedo, e isso deu um dom para ele, que foi o dom da união. Então, se tem uma coisa que a gente sabe que deixa ele muito alegre, é a gente estar muito junto. E tudo que ele fez por nós, né, desde pequenininha, e continua fazendo até hoje, ele passa isso para os netos, para os meus filhos. Então, às vezes eu chego em casa, né, na casa dele, ele está brincando de carrinho imaginário com o Pedro, fazendo corrida de obstáculo, já deslocou a clavícula, virando cambalhota com o meu filho.
Bom, quem tem ele por perto pode ter certeza que uma coisa é garantida. Ele é uma boa companhia para um bom papo e para conselhos concretos. Ele nunca vai te falar alguma coisa que ele não se coloque no lugar antes. Então, ter ele ao nosso lado é muito bom. Ele adora os genros, os irmãos, a família para ele é sempre o bem maior. Então, a gente só pode te dizer uma coisa, pai. A gente tem por você muito amor, muito orgulho e muita gratidão. Como é gostoso ouvir essas coisas, né? Meu Deus do céu. Com a palavra, Júlio César Alves Ferreira, diretor-presidente da PROAB, representando neste momento o prefeito municipal Ayrton Garcia. Uma boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, mesa composta, meus amigos Estubé, a Tânia, homenageada da noite, ao Eduardo, a quem nesse momento recebe da família o que ele realmente merece. Minha amiga Laide, os familiares presentes, aqueles que nos assistem, veja que o Italinho que me observa, e a minha responsabilidade é muito grande, considerando a figura a quem representa o senhor prefeito. E em outras ocasiões também ele teria me incumbido de fazê-lo. Então eu vejo pessoas aqui muito próximas, que tiveram homenagens também no passado, e que eu também estive presente, e nesse momento eu congratulo a noite com todos eles. Eu quero dizer aqui, senhor presidente, quero falar um pouco, vou ser breve, é claro, mas não posso deixar de falar de pessoas que são realmente importantes, como o corretor de imóvel. E alguns predispõem falar de datas e com precisão, do período que se trata, da sua essência, de como ele nasce. Se um citou o D. João, então, de um período nosso colonial, eu quero anteceder um pouco aqueles visionários, esses que eu chamo os corretores, aqueles que foram capazes de, além mar, trazer figuras para serem compostas aqui nessa terra. E nem mesmo eles sabiam a composição dessa terra. Tinham uma mera noção, por navegações, mas jamais tinham um conhecimento específico do que seriam. Então, esse visionário, esse corretor, ele é capaz de transformar o ambiente, o mundo, mesmo antes que se transforme. Então, é com isso que eu me sinto muito próximo da minha profissão, e essa que, na somatória, traz um aspecto inovador para uma cidade, e se tratando do urbanismo, mas quando se fala de um terreno tão só, é ali a composição da base da sociedade, que é a família. Essa família que traz aqui presente no coração e na vontade uma homenagem de ver as lágrimas do pai. Merecedora, senhor pai. Eu quero dizer aqui, e cito a todos eles, mas quero na figurinha, ou na figurona do Italinho, sempre lembrar que são pessoas que têm uma motivação a mais, porque ela motiva, além da pessoalidade, o interesse público, Laide. Ele transforma o ambiente, ele direciona uma cidade, ele é capaz de, na sua conjuntura, na sua somatória de conhecimento, informar, delimitar um plano, inclusive o plano diretor, porque uma corretagem consciente, uma corretagem que tem o equilíbrio de direcionamento, então ele preserva, ele contém. Então é importante a figura do corretor em todas as instâncias, não aquela só da venda, muito bem hoje detalhada, dita que o pós-venda é o que mais interessa para o corretor, é manter-se no mercado com a mesma dignidade da sua primeira venda até a última. Então,
falo, senhor presidente, aqui, desses valores sociais que são notadamente reconhecidos em todas as instâncias, a importância da figura que o corretor de imóvel tem para uma sociedade, para a constituição da família, todas essas premissas que antecedem a qualidade de uma cidade, de um espaço. Eu costumo ir e vir nas minhas escritas e acabo, por vezes, repetindo o que eu teria pensado. Mas torno a dizer que essa visão futurista que o corretor tem, ele jamais vai abandonar essa sua propriedade. Então, ele é um elemento imprescindível para que uma sociedade sadia possa conviver com as demais pessoas que ele mesmo predispôs em colocar no ambiente. Obrigado a todos, um obrigado a todos vocês que, no dia a dia, buscam solucionar um problema que não é pessoal, é um problema alheio, de como conseguir dar uma solução para esse modelo de moradia. Então, muito bem traçado aqui anteriormente, os seus sonhos, eles se revelam e se revezam em duas etapas. A primeira, em solucionar o de alguém, e depois ter o prazer de ter resolvido o seu também com a venda. Uma boa noite a todos. Eu desejo, mais uma vez, que retornem às suas casas, cheio de esperança de um país que realmente precisa melhorar, precisa dar condições de habitabilidade, precisa criar um programa habitacional para que o retorno dessas nossas vendas possam ganhar uma impulsão ainda mais. É o desejo de todos, com certeza. Uma boa noite. Neste momento, o presidente, o vereador Lucão Fernandes, fará a entrega à homenageada Tânia do título de corretora de imóveis do ano, o qual contém os seguintes dizeres. O Legislativo São Carlense, na data em que se comemora o Dia dos Corretores de Imóveis, instituído pela Lei Municipal 17.658/2015, outorga à senhora Tânia Pereira Nascimento o título de corretora de imóveis do ano 2019, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pela ilustre profissional ao desenvolvimento da cidade. São Carlos, 6 de setembro de 2019, Lucão Fernandes, presidente. Acompanha na entrega a vereadora Laíde das Graças Simões. Aí está o presidente da Câmara da Seção, Lucão Fernandes, a vereadora Laíde das Graças Simões e a homenageada Tânia Pereira Nascimento. Da mesma forma, o vereador Lucão Fernandes, presidente da Câmara Municipal, e a vereadora Laíde das Graças Simões farão entrega do título de corretor de imóveis do ano ao homenageado Eduardo Lotúmulo Neto. Aí está, Eduardo Lotúmulo Neto, corretor de imóveis do ano de 2019.
Júlio César Alves Ferreira, diretor-presidente da PROAB, em nome do prefeito municipal Ayrton Garcia, também entregará à homenageada Tânia um livro, Fogo e Vapor, Aspectos da História de São Carlos a partir da ferrovia. Este é o título. Obra idealizada e produzida pela Fundação para a Memória de São Carlos. Acompanha esta obra o cartão contendo os seguintes dizeres. A Prefeitura Municipal de São Carlos homenageia Tânia Pereira Nascimento pelo título de Corretora de Imóveis do Ano, em reconhecimento à inestimável contribuição para o desenvolvimento do nosso município. 6 de setembro de 2019, Ayrton Garcia, prefeito municipal. Da mesma forma, Júlio César, para homenagens, também entregando o livro Fogo e Vapor, e no cartão acompanha esta obra, contém os seguintes dizeres. A Prefeitura Municipal de São Carlos homenageia Eduardo Lotúmulo Neto pelo título de Corretor de Imóveis do Ano. Aí está, 6 de setembro, Ayrton Garcia, prefeito municipal. O diretor da Associação dos Corretores de Imóveis de São Carlos e região, Ascore, João Carlos Pedrazani, fará a entrega homenageada a Tânia de uma placa na qual está inserido os seguintes dizeres. A corretora Tânia Pereira Nascimento, cumprimentos pela merecida homenagem conferida pelo município de São Carlos de Corretora de Imóveis do Ano. Associação de Corretores de Imóveis, Ascore, São Carlos, 6 de setembro de 2019. A Ascore também entrega ao homenageado, corretor de imóveis do ano Eduardo Lotúmulo Neto, uma placa na qual estão inseridos os seguintes dizeres. Ao corretor Eduardo Lotúmulo Neto, os cumprimentos pela merecida homenagem conferida pelo município de São Carlos, a Associação de Corretores de Imóveis de São Carlos, região Ascore, 6 de setembro de 2019. Aí está. A imobiliária Cardinale, representada por Nazira Werneck, também entregará uma placa homenageado Eduardo Lotúmulo Neto. Esta placa contém os seguintes dizeres. Muito mais que uma parceria, o que existe entre nós é uma ação forte de relacionamento intenso que nos faz crescer juntos. Nós da Imobiliária Cardinale acreditamos que uma parceria só dá certo quando existe confiança. São Carlos, 6 de setembro de 2019. Com a palavra, a corretora de imóveis do ano de 2019, Tânia Pereira Nascimento. Tá, obrigada. Senhoras e senhores, boa noite. É uma noite de agradecimentos. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui e oferecer essa homenagem prestada a mim para minha mãe querida, que nos deixou há 25 dias. Sei que ela me deu esse presente e que tinha muito orgulho de ter uma filha corretora de imóveis. Obrigada, mãe. Agradecer ao presidente da Câmara Municipal de São Carlos, o senhor Lucão Fernandes. O delegado do CRES, o senhor Estubé, e os demais autoridades presentes. Obrigada. Agradecer à minha família, que sempre está comigo, me apoiando em tudo. Agradecer ao meu filho Alain, sendo ele um corretor de imóveis, acreditou em mim e no meu potencial, me dando de presente o estágio de Cresce. E me levou para trabalhar com ele em Atrisul, em São Paulo. Depois de 2 anos,
viemos para São Carlos. E para mim é um privilégio ser homenageada nessa cidade que me acolheu tão bem. E na mesma semana que cheguei, já comecei a trabalhar na Roca Imóveis. Somos uma família de corretores, graças a Deus. Agradeço aos meus irmãos, cunhados, que vieram de São Paulo para estar junto comigo neste momento tão importante da minha vida. Agradeço às minhas noras e netos. E nós estamos há 5 anos com a imobiliária Flex, situada no bairro Cidade Araci. Sinto privilegiada e agradecida em trabalhar naquele bairro, a Cidade Araci, onde posso contribuir na realização de um sonho de muitas famílias e terem a sua casa própria. Agradecer aos meus clientes que se tornaram amigos e que confiaram em mim e no nosso trabalho. Sinto-me honrada e feliz por esta homenagem, porque amo aquilo que eu faço, ser corretora de imóveis. Agradeço também aos meus 2 filhos e ao meu marido, que está sempre também ao meu lado, trabalhando junto comigo. E depois de 2 anos que eu cheguei aqui em São Carlos, aos poucos, eu fui levando meus filhos e meu marido para ser corretor de imóveis, porque antes eles não eram corretores de imóveis, né? Então, agradeço muito meu filho Alain por ele ter me levado e, depois de mim, eu ter levado o meu marido Raimundo e o meu filho Rafael e o meu filho Juninho. Sinto-me honrada e muito feliz. E essa data vai ficar para sempre marcada na minha vida. Obrigada a todos. Boa noite. Com a palavra, o corretor de imóveis do ano de 2019, Eduardo Lotúmulo Neto. Bom, boa noite a todos. Presidente Lucão, eu acho que através de você eu cumprimento todos para não cometer nenhum erro aí de esquecer de alguém. Tá? Se eu tivesse que falar por alguém, eu ficava falando a noite inteira. Mas falar de mim é difícil. Depois dessa, que minha filha aí me surpreendeu, esse pessoal me dá o drible, fica duro. É difícil, eu não consigo chorar, eu engasgo, fica ruim demais. Mas, gente, eu agradeço a Deus muito, porque minha vida é levada sempre por Deus. Às vezes a gente acha que não tem saída, parece que ele faz assim na minha cabeça. Acho uma saída. Eu só agradeço todas as vezes que aconteça isso, e é direto. E a todos os meus familiares, minha mulher, minhas filhas, meus netos, genro, meus primas estão aí, meus irmãos, que estão sempre junto com a gente. Graças a Deus é uma força muito grande que me dá, e aí eu consigo viver bem, graças a Deus. E o pessoal, os amigos que estão aí, que trabalham junto, outros que trabalham com outras pessoas, mas que a gente, graças a Deus, fez um número de amigos que são amizades que não há dinheiro que pague. Então, não tenho muito assim. O que eu falar mais o quê? O pessoal já falou tudo, o que é um corretor, o que é a nossa profissão, até de mim já falaram. Então, gente, eu agradeço mesmo a presença de todos vocês, a paciência, porque eu sei que não é fácil ficar esperando, né? Mas muito obrigado a Deus e a todos vocês. Obrigado por essa surpresa. Tânia, à vontade. Fala daqui, Tânia, por favor.
Gente, eu esqueci, que eu fiquei muito nervosa. Eu esqueci de agradecer a vocês, meus amigos, que estão presentes, estão ausentes também. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada, obrigada, obrigada. Ok, aí está. Com a palavra, presidente desta casa, vereador Lucão Fernandes. Eu quero mais uma vez agradecer aqui meu amigo Júlio César Pereira, representando aqui o nosso prefeito municipal, Ayrton Garcia, meu amigo João Carlos Pedrazani. Você sabe que eu, como funcionário público, eu trabalhei na Defesa Civil. E ali era um trabalho árduo que nós realizávamos naquela Defesa Civil. E a gente deparava com situações terríveis. Desculpe aqui quebrar um pouco o protocolo. E teve uma vez que choveu tanto, que inundou tanto aquela rotatória do Cristo. E nós estivemos lá, João, e salvando as pessoas dos ônibus. Um pânico tremendo, pessoas chorando, com muito medo, porque você não via mais onde era o rio, né? E nós esticamos uma corda lá e a gente conseguiu tirar todo mundo dos 2 ônibus. E depois as águas, elas baixaram, aí ficou aquela lama toda lá, né? E aí rapando com a enxada, eu estava lá trabalhando, ajudando a equipe, aí eu esbarrei numa pessoa, Laide, que estava com a calça arregaçada até quase o joelho, e quando eu olho, quem que era? O secretário, acho que de planejamento de governo, eu não lembro, João Carlos Pedrazani, que estava lá com uma outra enxada na mão, ajudando as pessoas que ali precisavam de auxílio, de amparo. Então, eu quero cumprimentar esse grande homem, essa grande pessoa, de um caráter incrível, João, de uma responsabilidade incrível com a nossa cidade. Então, eu tenho que fazer esse registro, eu não tenho preocupação nenhuma, não é bandeira partidária que vai fazer com que eu reconheça as pessoas, Estubé. Que eu também quero aproveitar, agradecer aqui a sua presença, a presença do Wagner. Eu percebi que você carrega um reloginho do seu lado, Wagner. Representando aqui o presidente, José Augusto Viana Neto. Tânia, você me emocionou todo mundo aqui. E também a família, sua família, e também a família do Eduardo aqui. Como é bom ter família, né? Como é gostoso ter esse chão que nos ampare, que é a família. E também essa grande família que é a família dos corretores. Eu percebi aqui que vocês são bastante unidos. E com essas palavras eu quero ir agradecendo a presença de todos os que compareceram a esta sessão, agradecer aqui a minha colega vereadora Laide, das Graças Simões. Quero deixar aqui registrado que a Câmara Municipal muito se orgulhou em promover uma solenidade como esta, tão repleta de significados e grandeza, e de poder render justas homenagens, que aqui foram prestadas a Tânia Pereira Nascimento, corretora de imóveis de 2019, e ao Eduardo Lotúmulo Neto, corretor de imóveis também do mesmo ano. Os homenageados receberão os cumprimentos na sala da presidência. E aqui eu encerro minhas palavras e também esta sessão. Muito obrigado a todos e uma boa noite.